Fala pessoal, hoje nós temos uma missão um pouco que desafiadora, né? Explicar e orientação a objetos para aqueles que já vieram de uma teoria que foi trazida da faculdade ou então de tutoriais da internet e exemplificar isso daí de uma forma para que você entenda o que é realmente orientação a objetos. E isso já quero deixar claro que não é um bicho de 7 cabeças e dá para você entender se você raciocinar da forma correta e entender os 4 princípios aí da orientação a objetos, que são a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo, tá? Antes de passar aqui, eu preciso que você entenda isso daqui assim a fundo, tá bom? Por quê? Porque vai servir de base quando nós estiver trabalhando com framework. Todo framework moderno hoje, ele é embasado em cima de orientação a objetos. Por quê? Porque ele garante aí esses princípios. Primeiro, que é a abstração, ou seja, a programação orientada a objetos, ele garante que detalhes do mundo físico, aqui do mundo real, seja transmitido com uma facilidade grande e a risca-fio aqui para dentro, ok? O encapsulamento, ele garante a proteção dos dados e permite a alteração somente de um objeto específico. Por exemplo, depois que um objeto, agora eu vou explicar isso para vocês, depois que um objeto ele é criado, só aquele objeto pode mudar as propriedades ali, as características daquele objeto, ok? A herança, ele não permite, ele permite, né? Mas ele ajuda aí na repetição, ou seja, você não precisa ficar repetindo métodos, funções aqui dentro. Por quê? Porque você consegue herdar aí um método de um pai para um filho e só fazer essas alterações. E essas alterações nós chamamos aqui de polimorfismo. Por exemplo, para você entender, eu quero que você pense aí como uma matrícula. Eu quero que você pense aí em uma escola. Uma escola tem o pai e tem o filho. O pai, ele não precisa estar dentro da escola, mas o filho precisa estar ali dentro para estudar. Ou seja, se eu tenho um filho ali dentro daquela escola, ele tem uma matrícula, né, que corresponde ao registro dele dentro daquela escola. Ou seja, ele tem aí algumas características, como por exemplo, ele tem um nome, ele tem uma idade, ele tem aí um tipo sanguíneo, por exemplo, né, uma altura, um peso. Então essas características aí são herdadas da classe pessoa, que no caso pode ser o pai dessa pessoa, né, dessa criança, e ele pega essas informações aí e acrescenta que a matrícula, que é um registro. Então ele pode aí mudar as formas do objeto através aí do polimorfismo. Então é basicamente isso para você entender, mas a teoria é a teoria, a prática é prática. Então dependendo aí do framework que você estiver usando, ele vai amarrar alguns conceitos, vai se desfazer assim, basicamente, tá? Não leve ao pé da letra, mas ele vai se desfazer de alguns princípios para que ele venha funcionar. Vai depender muito do que você está programando. Por exemplo, a teoria aqui de orientação a objeto, ela é uma só para tudo, mas nós vamos trabalhar de uma forma específica quando se trata aí de programação em automação comercial, né? Ou então aí inteligência artificial, né? Enfim, a programação orientada a objetos, ela é só a teoria, mas dependendo de onde ela for aplicada, ela pode ter aí pequenas alterações, não na teoria em si, tá? Mas porque alguns frameworks eles exigem para o funcionamento dele essas tais modificações, digamos assim, ok? Mas vamos aqui para o que interessa. Então, para você entender aqui na prática, nós vamos fazer o seguinte: vamos criar uma nova pasta aqui com o nome de classes, tá? Aqui dentro nós vamos criar uma classe chamada de pessoa.php, muito bem, e aqui a gente vai criar a classe. Então, php. Aqui você vai digitar class pessoa, muito bem, só colocar ele dessa forma. E aqui dentro a gente vai colocar as características. Essas características dessa pessoa aqui, da pessoa em si, a gente vai chamar de propriedades, tá bom? Então aqui você vai colocar aqui a início public, nome. Então toda pessoa tem um nome. Opa, vamos lá. Public, uma idade, né? Esses dois tá bom, beleza. Então aqui nós temos já as características e vamos agora colocar o método. O que é o método? É a ação, por exemplo, uma pessoa ela fala, uma pessoa ela corre e assim por diante. Mas aqui a gente vai usar ele de uma outra forma. Lembrando que a gente está pegando isso daqui, a gente vai aplicar em automação comercial, né? Ou seja, desenvolver sistemas. Então eu já vou tentar trazer a lógica do funcionamento. Então aqui a gente vai colocar public function fala, se apresenta, por exemplo.
se apresente. Apresenta. Pode ser assim. Não tem problema não. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um return. E aqui a gente vai colocar aqui. Olá, meu nome é... E aqui, para mim poder acessar isso daqui, por ele sair do corpo aqui, né, dessa estrutura aqui de código, que a gente vai fazer, a gente vai dar um diz, tá? Nome. É assim que eu acesso aqui, tá? O diz, ele informa que eu quero acessar esse meu corpo aqui da minha classe pessoa, tá bom? E eu coloco aqui um tracinho maior aqui para poder acessar isso daqui. Não precisa ter aqui um cifrão, tá? Senão dá erro. Meu nome é aqui e minha idade é diz idade. Muito bem, então aqui eu já tenho as características, as propriedades aqui da pessoa e temos aqui também o método, né? Esse public aqui que vocês estão vendo, esse daqui vai ser o modificador de acesso, então aqui ele está sendo pública, então em qualquer parte do meu código, seja aqui ou aqui, eu posso acessar, tá bom? Nesse caso aqui, esses dois a gente vai fazer o seguinte, nós vamos falar que não pode ser acessado, então ele vai ser do tipo private, ou seja, só aqui dentro dessa classe ela vai poder ser acessada, já esse daqui eu posso acessar de fora, por quê? Porque eu quero que ele se apresente, né? Ou seja, essa pessoa que se apresente. Então aqui eu posso acessar. Muito bem, eu já tenho aqui, né, com os controladores de acesso aqui, os modificadores de acesso, e aqui o que eu vou fazer, a primeira coisa eu preciso instanciar isso daqui aqui dentro e criar o objeto, né? Primeiramente eu vou dar aqui um require once, ou seja, eu vou trazer aqui, né, importar aqui essa classe pessoa, aqui dentro eu vou colocar classes barra pessoa.php. Muito bem, o require once aqui, ele me garante que não vai ser inserido mais de uma vez esse arquivo aqui, essa classe pessoa, ok? Agora aqui embaixo eu vou criar o pessoa igual a new pessoa. Muito bem. E agora eu preciso dar um nome aqui para esse meu objeto nome e esse objeto pessoa, tá? Então, para mim dar um nome, o que eu vou fazer é pessoa. Aí aqui dentro eu vou colocar nome igual a Pedro. Ele vai dar um erro, mas eu vou explicar o porquê que ele está dando erro aqui, tá? Antes de eu explicar o porquê que está dando erro, deixa eu explicar o que é esse daqui. O que eu fiz aqui foi criar um objeto, ou seja, eu criei um objeto aqui, então esse código aqui, ele já é o único, tá bom? Ele tem cada objeto criado, instância de objeto criado, ele tem um código único, então eu posso criar vários aqui embaixo, mas esse daqui nunca vai ser igual, tá bom? Então, aqui ele não está, ele está dando erro, não está dando certo, por quê? Porque aqui está como private, ou seja, ele só pode ser manipulado, essa variável só pode ser manipulada aqui dentro desse escopo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, public, aqui ele para de dar erro. Olha lá, parou de dar erro, tá vendo? Mas o correto é deixar assim, né? Para garantir a segurança das informações. O que a gente vai fazer aqui é criar os gets e os sets. Se você já é programador, você já ouviu falar isso daí. O get é para recuperar a informação, né? E o set é para inserir a informação dentro de um objeto. Então, public, no caso que vai ser set nome. Muito bem, aqui faltou só um function. Muito bem, aqui eu tenho que passar, tá bom? No caso, nome, diz nome igual a nome. Muito bem, aqui eu estou usando o diz porque essa variável nome ela está aqui fora, né, no corpo aqui da classe, e esse daqui não precisou porque eu estou pegando aqui como parâmetro, ok? Muito bem, agora o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ao invés de eu acessar ele dessa forma, eu vou ter que dar um set nome, e aqui eu vou colocar ele dessa forma, ok? Assim ele me dá aqui o encapsulamento, né, e protege as minhas informações. Vou fazer o mesmo procedimento porque eu tenho agora aqui também o set idade. Sei que é chato você estar vendo tudo isso daqui de novo, mas para que você entenda isso daqui, não dê problema mais na frente, quando a gente tiver realmente desenvolvido o sistema, então é bom que você entenda isso daqui com mais facilidade. Então, por isso que eu estou tentando mudar aí a forma de falar e tudo, beleza? Muito bem, aqui eu preciso dar também um set
idade, aqui eu vou colocar, deixa eu ver, 28, 27, tá bom. Muito bem. Ok, feito isso daqui, né? Eu já tenho a minha instância de objeto criado. Aqui eu posso vir e colocar aqui pessoa, muito bem, e get nome, só que o get nome ele ainda não está criado, né? Então aqui dentro eu tenho que pegar. Esse daqui, ó, são os sets, eu vou até colocar aqui para vocês entenderem, sets, ok? E aqui eu vou colocar o get, o set é para inserir a informação no objeto e o get vai ser para recuperar, tá bom? Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, public function get nome, e aqui eu quero só recuperar, então vai ser this e nome. Isso daqui pode ser que seja básico para você, mas em um framework isso daqui é usado demais da conta. Idade, e aqui return idade. Muito bem, se eu vier aqui, ó, ele vai até parar de dar erro. Não parou de dar erro, por quê? Porque esse daqui tem que estar entre as chaves para ele dar certo, tá? E aqui a idade do mesmo jeito. Então, eu vou colocar aqui para eu não esquecer. Então, pessoa, e aqui idade, ok? Pessoa, perdão, idade, ó, deu erro porque ele não está podendo ser acessado, né? O controlador de acesso, o modificador de acesso é 1 lá, né? No caso, só pode ser alterado dentro da classe, eu estou fora. Então, vai ser o get idade. Muito bem. Agora deu certo, ok? Só que aqui eu estou passando, ó, Pedro 27. Se eu vier aqui, ó, muito bem, e continuar, ó lá, Pedro 27. Aqui eu vou pegar o que está vindo do formulário. Então, aqui eu posso passar já a variável que está vindo do formulário. E aqui, idade. Você consegue ver aqui como que seria o funcionamento de um sistema? Só para você entender, eu vou fazer do zero aqui, tá bom? Já simulando um sistema. Eu vou colocar aí João Dias, vamos colocar aqui 79 anos, esse vai ser velho, né? Muito bem, o que eu estou fazendo aqui é recuperando as informações do usuário, daqui pode ser um cadastro de produto, cadastro de fornecedor, transportadora, né? Um cadastro de cliente, assim por diante. Eu clico aqui em enviar, ele automaticamente fez tudo assim, muito rápido, mas para você entender, olha o que foi feito. Aqui, né, foi enviado do formulário para cá, esse daqui seria um controller, por exemplo, se nós já estivesse usando lá no framework, tá bom? Então aqui o que eu fiz foi recuperar através do método port aqui, né? Eu criei aqui um objeto pessoa, então aqui já tem toda a estrutura do objeto, e eu peguei aqui, eu dei um set nome, outro set nome aqui, e depois recuperei. Isso daqui poderia ser, por exemplo, um cadastrar para pessoa. Aqui poderia ter todas as instruções do banco de dados, do MySQL aqui, para poder cadastrar essa pessoa e só retornar ao usuário o nome e a idade dele, né? Se fosse, por exemplo, um login, aqui seria a parte, esse get aqui seria recuperar, né, o usuário e senha, ou então fazer a autenticação, para você entender aí quando se fala de automação comercial, né? Então aqui ele já recuperou com o get. Então isso daqui a gente vai usar demais da conta quando nós já estiver programando aí nosso sistema, né? Lá na outra playlist que nós temos aqui, quando nós estiver modificando o ERP, você vai ver que isso daqui tem uma lógica, tem um sentido. E quem vai garantir esses 4 princípios aí, que são a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo, vai ser a orientação ao objeto. Pedro, não entrou assim com tanta facilidade na minha cabeça. Não tem problema, se for o caso, revisa essa aula novamente, que lá na frente, quando tiver a repetição, as coisas vão se encaixando e vai fazendo sentido. O que você não pode fazer agora é se aperrear, é você aqui meio que achar que não vai conseguir e já começar a bagunçar tudo, né? Às vezes você tem que ir empurrando mesmo sem entender que as coisas vão fazendo sentido lá na frente, ok? Então vamos para a próxima aula, que nós vamos ver um recurso muito importante que é chamado de herança.